Nós todos acompanhamos, perplexos, o caso do procurador municipal de registro no interior de São Paulo, que espancou a procuradora-chefe da cidade. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra este procurador, que se tornou então um réu por uma tentativa de feminicídio. Esse vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra ali um crime e ponto final. Mas aqui, o Humanamente quer te convidar também a fazer uma reflexão. Humanamente é o programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP e que conta sempre aqui com as análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Hoje a gente vai falar desse tema que é muito, muito interessante, de pessoas que às vezes perdem o controle e partem para a agressividade. E isso, obviamente, às vezes é um crime comum, um crime, apesar de bizarro, né? É comum no sentido de que a pessoa não tem nenhum problema de saúde, mas às vezes, e a gente precisa separar o joio do trigo, a pessoa tem um descontrole de fato comportamental que pode ser um problema de saúde mental. E por que é importante a gente separar o joio do trigo? Não é para desculpar um ou culpar o outro, é porque não adianta simplesmente pôr na cadeia quem está doente, porque a pessoa vai continuar a fazer isso dentro da cadeia, fora da cadeia e assim por diante, né? E também não adianta ou não deve, não é justo você querer inocentar pessoas que são criminosos comuns com alegação de doença mental. Por isso que a gente precisa separar muito bem aqui o joio do trigo. E para ajudar nessa separação, está aqui conosco hoje o psiquiatra forense, especialista em transtornos do impulso, Rafael Natel Freire. Oi, Rafael, tudo bom? Olá, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Rafael, eu começo te perguntando justamente isso que o Daniel pontuou. Existem pessoas que não conseguem conter a sua agressividade? Existem sim, Ellen, e isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? A gente sabe que existem transtornos que são chamados transtornos do impulso, que são chamados assim justamente pela falta de controle específico sobre algum tipo de impulsividade, né? E aí acho que é importante até a gente lembrar o que é impulsividade. Impulsividade é algo que todos nós temos. Na verdade, os impulsos, eles refletem os nossos instintos. Então, nós temos instintos de raiva, instintos sexuais, instintos para a obtenção de coisas prazerosas. Só que isso, naturalmente, é feito com algum controle, né? Então, o nosso cérebro ele é evoluído justamente por ter essa capacidade de controlar esses impulsos, de filtrar o que deve ou não ser feito. Mas é importante a gente lembrar que a raiva, né, o sentimento de raiva é algo instintivo e até certo ponto natural e tem uma função de mostrar para a gente que tem alguma coisa que não está legal e alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. O problema é que a resposta nem sempre é adequada àquela situação. E aí, então, a gente precisa analisar se essas respostas inadequadas estão ocorrendo numa frequência, numa intensidade e de uma forma realmente desproporcional ao ponto de caracterizar um problema, né? Um sofrimento, um transtorno mental. É porque essa resposta agressiva, ela é de todos nós de alguma maneira em alguma intensidade. Então, o ouvinte que está nos acompanhando no carro, por exemplo, se tomar uma fechada agora, pode ter ali uma reação de agressividade, mas se contém, não vai sair buzinando, não vai sair xingando, até porque isso é perigoso para a vida dele. Tem gente que faz isso porque já tem um freio menor. Então vai, buzina, bate palma, xinga. E tem gente que vai lá e fecha de volta e para o outro e quer bater no vidro. Então, são respostas em intensidades diferentes para um mesmo estímulo, que a gente vai tentar avaliar, né, Rafael, se é proporcional àquela provocação e o quanto, independente da proporção, porque para um pode ser justificado xingar de volta e para outro não, mas o quanto aquilo, e acho que isso que é importante ressaltar e queria que você explicasse, está no controle do sujeito. Então, do tipo assim, eu
vou fazer este xingamento aqui porque eu acho que ele merece, eu acho que vai ser bom. Não é porque eu sou dominado e perco o controle. Ou, não, eu acho que nesta situação aqui é melhor não fazer, então eu paro, me controlo e não faço. Essa questão do controle, ela é muito importante para a gente avaliar o quanto é uma questão de saúde mental ou não, não é? Com certeza, Daniel. Inclusive, a gente sempre tenta lembrar que os transtornos do impulso são chamados assim de forma mais simples, porque acaba ficando mais fácil de falar, mas mais adequadamente eles devem ser chamados de transtornos do controle do impulso, porque é justamente no controle que está o problema, na falta de controle. E realmente essa é uma questão central, e a gente percebe níveis de controles diferentes, mas de alguma forma é justamente nessa falta de controle que está o impacto e que dá para nós a real sensação do problema, da disfuncionalidade, do sofrimento, que é a partir de onde entram os prejuízos. Então, e também, claro, uma coisa que ajuda a gente a avaliar é o impacto que isso tem no próprio indivíduo, né? Porque a partir do momento que ele se descontrola, isso caracteriza um arrependimento. Então, inclusive, faz parte dos critérios diagnósticos. Essas atitudes elas não podem ser premeditadas, né? Então, a pessoa não pode, por exemplo, se você avaliando o caso, você percebe que já houve uma ameaça, já houve alguma coisa que pode ser deduzido que a pessoa já estava pensando de alguma forma naquilo, que já tinha, digamos assim, ensaiado. Isso não caracteriza, né? Então, é claro que muitas vezes isso nem é tão simples assim de avaliar, porque o diagnóstico é até categorial, ele é mais binário, mas o comportamento nem sempre é tão simples assim, né? Mas é muito interessante, né, nesse exemplo do trânsito, ver como algumas pessoas, após alguma reação qualquer no trânsito, independentemente até da intensidade, depois de 5 minutos, elas esquecem o que aconteceu, ela toca o dia normal, ela passa o dia bem. Outras, em face à mesma intensidade de reação, aquilo estraga o dia da pessoa, ela passa o resto do dia ruminando aquilo, ela não fica bem, ela sente aquele desconforto. Então, isso ajuda muito no diagnóstico. É claro que, né, você é psiquiatra forense também, você sabe como as coisas funcionam. É claro que num âmbito pericial, num âmbito quando a coisa vai para a justiça, isso não é tão fácil assim de avaliar, porque a pessoa sabe que o que ela falar ali, a forma como ela se manifestar, vai ter uma diferença no resultado do processo, né? Ou seja, o que você está trazendo aqui é que quando a pessoa realmente tem um transtorno de impulso, ela se sente muito culpada depois. Sim. Pesa na vida dela. Sim. Sim, essa culpa é uma questão bem importante, e avaliar essa culpa não é fácil, mas com a experiência que a gente tem acerca do que a gente chama, né, em medicina geral, até a história natural da doença, e a experiência em reconhecer esses padrões de comportamento ajuda muito. Agora, o Rafael, tem uma coisa que eu já vou colocar aqui para aumentar a dificuldade nossa. Depois, ao longo do programa, a gente vai buscando respostas. Primeiro, vamos colocar os problemas, que é o seguinte, né? A gente está falando aqui, então, de um transtorno do impulso pautado pela raiva, pela reatividade a uma provocação, né? Que é o que se chama, geralmente, de transtorno explosivo intermitente. Não é isso? Esse é o nome oficial. Que é uma explosividade. Então é isso, parece uma explosão, não é aquela coisa premeditada que vai sendo construída e tal. É do nada, ou por uma provocação que nem é assim nada demais, a pessoa explode, mas explode de um tanto assim que é assustador para quem está em volta. E é intermitente, porque às vezes tem, às vezes não tem, é meio imprevisível. Agora, o contexto também não vai influenciar? O que eu quero dizer com isso? O sujeito tem essa explosão diante de uma provocação, mas se é uma pessoa que tem a premissa de que pode bater em mulher, de que está envolvida numa cultura com violência de gênero, aumenta o risco dela explodir com uma mulher ou não? Isso não faz diferença.
a cultura, os pressupostos, aquilo que é esperado. Porque o que eu quero dizer com isso? Não poder bater em mulher pode funcionar como um freio. Não pode, nem pode encostar a mão em mulher. Então, isso é um freio para o comportamento em geral. Para uma pessoa com esse transtorno explosivo, o freio não funciona tão bem. Agora, se o sujeito está inserido numa cultura que pode bater em mulher, ele nem esse freio tem. Sem dúvida, Daniel, a gente se pauta muito por esse conceito até do próprio diagnóstico, né, do próprio transtorno mental, que ele está relacionado a uma dificuldade de adaptação ao ambiente. Então, essa dificuldade de adaptação, ela vai ser maior ou menor, ou ela vai ser para um lado ou para o outro, dependendo de vários fatores do ambiente. Então, desde o contexto histórico, né, do momento histórico, da cultura local, das normas, né, vigentes. Então, é claro que isso, ainda mais quando a gente fala de psiquiatria, a gente sempre faz até paralelos, né, com outras doenças da medicina, né? Então, assim, se isso influencia, se o ambiente influencia até anemia ou qualquer tipo de infecção, que dirá uma doença do comportamento, né? Que é tão subjetiva e envolve tantas variáveis, né? Então, há uma mudança de cultura, só para a gente fechar o bloco aqui, Ellen, acho que não podia deixar de falar que uma mudança de cultura, sobretudo no que a gente diz respeito à violência contra a mulher, por mais que não cure as pessoas que têm transtorno explosivo intermitente, e essas vão bater em homem, vão bater em mulher, vão para cima de quem for, uma mudança de cultura pode elevar o freio, né, se torna mais inaceitável aquele comportamento naquela sociedade e, pelo menos, talvez a gente consiga, em algumas situações, mesmo associadas a transtornos mentais, diminuir a ocorrência desse crime. Rafael, as pessoas que têm, de fato, um transtorno do impulso costumam manifestar isso cedo na vida? É possível a gente falar desde cedo? Porque eu imagino que talvez se você tem uma criança, você já viu criança ter explosões de raiva, mas é uma fase da criança. Quando é que a gente tem que começar a olhar para isso com preocupação? Ellen, muito obrigado pela sua pergunta, ela de fato é muito relevante. A gente entende que até os 6 anos de idade, essas reações de raiva são muito comuns e são até aceitáveis no desenvolvimento de uma criança, porque ela está aprendendo a lidar com as emoções, ela está desenvolvendo o seu cérebro, né, ao mesmo tempo. Então, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista neuroanatômico mesmo, a gente sabe que há uma evolução e há um aprendizado, né, de como conviver socialmente, de como se relacionar com o outro. Então, isso é muito bem compreendido. Agora, falando mais especificamente até do que o Daniel citou aqui, que é o transtorno explosivo intermitente, né, que é a minha principal área de atuação clínica, realmente ele, de acordo com os próprios critérios diagnósticos do transtorno explosivo intermitente, a idade mínima necessária para o diagnóstico é de 6 anos. Então, significa que a partir dos 6 anos de idade, você já pode identificar esse comportamento e se realmente isso estiver muito claro, com prejuízos inquestionáveis, com sofrimento importante, você já pode iniciar um tratamento. Tá? Ainda que do ponto de vista mais psicoterápico no primeiro momento, mais com psicólogo, mas a intervenção, de uma certa forma, ela já é válida a partir dessa idade. O que acaba ocorrendo na prática é que isso, e claro, isso não é novidade na psiquiatria, né, mas principalmente para esse tipo de situação, ela é muito, realmente, como a gente fala, subdiagnosticada, né? As pessoas não pensam nisso, a gente só faz diagnóstico naquilo que a gente conhece e naquilo que a gente pensa. Então, é muito comum que a gente receba esses pacientes somente lá por volta da quarta, quinta década de vida, né? Depois dos 30, 40 anos, e que realmente eles já vão ter todo um histórico importante aí de prejuízos, não só para si próprios, né? Como para quem está ao redor, né? Inclusive, o que eu mais recebo de
de pedido de consulta é das esposas, né? Do cônjuge. Claro, isso não acontece só em homem, realmente tem uma prevalência maior em homem, mas é muito comum. É que também tem, além disso, né, tem a questão do homem procurar menos o médico, né? Isso vale para toda a medicina, né? Então, é muito comum receber o pedido de consulta, de agendamento das esposas. Agora é interessante, né? Como os transtornos de controle de impulso, em geral, inevitavelmente esbarram numa questão moral, né? Então o sujeito ele tem um descontrole do uso de uma substância. Ah, é o safado que bebe, é o safado que usa droga, né? O sujeito tem um descontrole do impulso de compras, e aí ele leva a família à bancarrota, e aí, né, sem vergonha, né, irresponsável. O jogo, mesma coisa, a gente já teve humanamente aqui sobre o jogo patológico, a dependência de jogo. O sujeito perde o controle, mas é visto como sem vergonha, como safado. E isso leva a um retardamento do diagnóstico, né, Rafael? Isso leva a demora do diagnóstico porque a pessoa passa algumas décadas acumulando prejuízos, destruindo relacionamentos, levando prejuízos para a sociedade como um todo e para si mesmo, mas vai achando que é aquilo, né? Ele precisa tomar jeito, ele precisa ir na igreja, ele precisa levar um choque de realidade e demora para cair a ficha que isso é ou pode ser uma doença, né? Então, eu acho que seria interessante para o nosso ouvinte, quando suspeitar que alguém ou que ele mesmo tenha um transtorno explosivo intermitente, o que tem que fazer cair a ficha ou ligar o sinal amarelo que a pessoa fala, opa, peraí, isso aí está descrevendo meu marido, está descrevendo a minha esposa, está descrevendo meu filho, é melhor eu procurar, ou está me descrevendo, né? É melhor eu procurar ajuda. Qual que é o sinal de alerta, assim, ou os sinais de alerta? Claro, eu sempre falo que o diagnóstico ele é baseado nesse tripé que a gente até mencionou aqui, mas falando mais objetivamente, acho que isso pode ser bastante útil, que é na frequência dos episódios, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente categoriza aí as explosões em dois níveis de intensidade. Um primeiro nível é um nível que pode ser tanto uma agressividade verbal, que às vezes é até um pouco não levada a sério, né? Que pode ser até aquela simples alteração do jeito de falar, aquela forma mais impositiva, mais grosseira, mas que é o suficiente para causar uma comoção no ambiente, é o suficiente para, né, o famoso climão, né, da comoção no ambiente, mas é o suficiente para magoar alguém, entendeu? E nesse nível mais leve, digamos assim, mas que pode chegar a ter até uma expressividade mais física, né? Desde que não machuque ou não cause nenhum dano físico a algum material. Se ela ocorrer 2 vezes por semana nos últimos 3 meses, isso já caracteriza a frequência necessária para o transtorno. Já para situações mais graves, né, onde haja uma explosão física com lesão, então não precisa ser contra alguém, você pode, por exemplo, dar um murro na mesa e machucar a mão, ter que ir no ortopedista, teve uma fratura no dedo, ou um dano material, então pode ser simplesmente você bater a porta e arrancar uma lasca da lâmina, ou você atirar um celular no chão e quebrar a capinha, alguma coisa nesse sentido. Aí bastam 3 episódios nos últimos 12 meses, tá? Então ao longo do último ano, tá? Além disso, é muito importante verificar que essas explosões sejam grosseiramente desproporcionais, então realmente seja algo que vai muito além daquele estímulo, então basta uma mera fechada do carro, que o outro carro nem sabe quem você é, nem às vezes está com um problema ali levando alguém para o hospital e você já toma aquilo como um insulto, como pessoal, né? Como um insulto pessoal, como um juramento de morte, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante ter essa desproporção e claro que a intensidade também, de uma certa forma, acaba fazendo, acaba chamando bastante a atenção. E claro que, realmente, junto disso, isso não pode ser nada premeditado, né? Não pode ser algo, como a gente falou, não pode,
quando a gente começa a perceber que aquele comportamento traz alguma vantagem nítida, assim, que pode ser muito bem pensado, ele fez aquilo, ele ganhou algum benefício, ganhou dinheiro com aquilo, ganhou alguma posição. Isso, claro, nem sempre é tão fácil de verificar, mas é uma coisa importante que caracteriza realmente o transtorno do impulso. Eu brinco com os pacientes que é como se fosse um caminhão sem freio descendo a ladeira, entendeu? Tipo, a pessoa não segura mais, né? Que é aquela expressão clássica, puxa, quando eu vi já foi, não deu tempo para pensar, não consegui, realmente não deu para controlar, né? Então, e claro, isso gera geralmente, é esperado que gere um arrependimento, né, que é uma questão também central para caracterizar esse impulso, e que também, claro, às vezes é muito fácil de avaliar, é muito claro, outras vezes fica naquela ambivalência, sabe, assim, poxa, eu não queria ter feito aquilo, tô mal, mas, puxa, bem que a pessoa merecia, então, realmente, nisso entram um pouco as dificuldades, e é por isso que precisa realmente da avaliação de um especialista que tenha experiência nisso, que consiga reconhecer esses padrões e caracterizar melhor. Perfeito. O Daniel trouxe aqui a questão do contexto, né? Inclusive, o Daniel deu exemplo de se você está numa sociedade que é machista, né? Isso acaba também pesando. Agora, o contexto deste indivíduo, que é caracterizado como com um transtorno explosivo intermitente, uma casa mais violenta, um ambiente mais violento, isso pesa para alimentar, de certa forma, esse tipo de transtorno? Pesa muito, Ellen. Inclusive, tem algumas características que a gente observa muito na prática, isso não está oficialmente nos critérios diagnósticos, mas é algo que a gente vê de forma muito, muito comum, realmente uma presença de uma pessoa com comportamento muito semelhante, né, desde a infância, e muitas vezes é o pai, mas às vezes é a mãe, às vezes é um avô, às vezes é um tio, que está muito presente no desenvolvimento daquela pessoa já desde a infância, e que acaba servindo como se fosse um modelo de comportamento mesmo, como se fosse um espelho que, mesmo que inconsciente, mesmo que a pessoa não veja aquilo como algo legal ou algo bacana, acaba tendo esse espelhamento meio que inconsciente. É a forma como você reage a determinadas situações e acaba entendendo não como normal, mas como uma possibilidade, como que se deve fazer, mas tudo isso costuma ser muito inconsciente. Agora, além disso, o que a gente vê que acontece muito com essas pessoas, com esses pacientes, é uma personalidade geralmente mais rígida, mais inflexível, muito incomodada com injustiças, pessoas que são muito afeitas aí às normas sociais. Então, isso é interessante, porque principalmente quando acaba aparecendo, né, essa explosão acaba incorrendo num crime, né, num problema maior, a gente vai ter que analisar realmente a vida dessa pessoa, como que ela é no dia a dia, como que ela faz, porque geralmente o paciente, a pessoa portadora do transtorno explosivo é aquela que a gente sempre fala, né, que está coberta de razão até perder a razão quando explode, quando perde o controle, né? Então, isso é muito comum. A gente está falando sempre aqui, então, de acelerador e freio, né, Ellen? Eu acho que essa é uma imagem que ajuda o ouvinte a entender. Todos nós temos acelerador e freio, a gente vai no equilíbrio ali. As pessoas com transtorno de controle do impulso têm, por si só, um freio menor. Então, os freios em volta da sociedade precisam funcionar mais, né, para elas, e acelerar menos também, né, na medida do possível. Quanto menos a gente estiver pisando no acelerador, acho que é mais fácil para as pessoas se controlarem. Rafael, a gente está falando muito aqui sobre essa dificuldade de controlar a raiva, e eu já vi tem filmes, tem histórias de que a pessoa que tem essa dificuldade vai lá e compra um saco de boxe e dá pancada, e que isso ajuda a aliviar. É por aí o caminho? Que tipo de alívio essa pessoa pode ter? Além, é claro, acho que ter que se submeter a uma psicoterapia e a um bom tratamento médico. O exercício físico, de uma forma geral, ele ajuda
para qualquer transtorno mental, né? Eu acho, sempre falo para os pacientes, sempre valorizo muito essa associação que é evidente dos problemas físicos, né, das doenças físicas com as doenças mentais. Então, a pessoa que está bem de saúde, bem alimentada, quem nunca ficou super raivoso e super alterado quando está em jejum, quando está né, sem comer. Então, isso é muito comum. Tem algumas pessoas que têm uma predisposição maior a isso, outras menos. Então, assim, se alimentar regularmente, né, ter uma alimentação leve, se exercitar, eu acho que faz bem para todo mundo e evita não só transtorno exclusivo intermitente, como qualquer outro. Mas é claro que realmente vai muito além disso. A partir do momento que realmente existe essa tendência a reagir de forma mais agressiva, a terapia realmente ela tem um benefício inquestionável, porque você vai aprender várias ferramentas para como manejar situações de estresse, né? Que, poxa, até um certo nível todo mundo, né, passa por situações estressantes, situações mais críticas ao longo da vida, e como eu falei, todo mundo sente raiva. Então, assim, esse manejo da raiva, essa forma de conseguir reconhecer antecipadamente o que você está sentindo e conseguir dar um direcionamento mais adequado para isso, faz toda a diferença, né? Então, assim, na psicoterapia, especialmente da linha cognitivo-comportamental, você vai aprender essas ferramentas e aí, dentre elas, entram questões como assertividade, por exemplo. Você vai... porque não adianta, por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas que percebem que estão reagindo de forma explosiva, então falam, não, eu vou me controlar, vou fazer um esforço aqui e não vou mais, não vou mais reagir, não vou mais explodir. E aí Não elas vou falar começam, nada. e aí começam a não falar nada, aí começa a engolir. E vai engolindo. E aí a gente chama isso de fenômeno do transbordamento, né? Que é como se você estivesse enchendo um copo d'água e vai enchendo, uma hora vai transbordar, e aí a reação vai ser pior até, do que mais grave, mais intensa do que aquelas explosões mais rotineiras que aconteciam antes. Então, você saber como reagir àquilo, então, assim, manifestar o seu descontentamento, mas de uma forma equilibrada, adequada, saber como fazer isso, é um treinamento, assim, de um valor enorme, né? E que ajuda muito na vida. E claro que aí tem quando chega num ponto que realmente essa pessoa precisa do tratamento, a associação com o tratamento farmacológico, realmente com medicamento, ela vai ser necessária e faz toda a diferença nos resultados, né? O remédio é uma maneira de ajustar o freio, né? Pensando que o controle do impulso é o nosso freio, o remédio ajuda isso, ele controla o impulso, aliás, em outros transtornos do impulso também, né? Ajuda a pessoa a retomar o controle. Mas eu estava pensando na terapia e no acelerador, o que a gente pode fazer para a pessoa acelerar menos e não precisar frear tanto. E é interessante quando você diz que, como você comentou no bloco anterior, que é comum que as pessoas com esse transtorno explosivo intermitente sejam rígidas, então parece que elas têm um gabarito do certo e errado, ali um código muito claro e rígido do certo e errado, e infrações a esse código, mesmo inadvertidas e não intencionais por outras pessoas, que nem sabem desse código que está na cabeça da pessoa, podem ser interpretados como provocação, né? Porque a raiva é isso, a raiva é quando a gente vê o certo não sendo cumprido, a gente vê as coisas erradas sendo feitas, a gente fica com raiva. Só que essa pessoa tem um gabarito muito alto, muito rígido, que ninguém sabe, e ela reage com muita intensidade quando essas leis dela são quebradas. Talvez um dos papéis da terapia seja também aliviar nesse seu gabarito, né, Rafael? A gente aprende, isso foi uma coisa até que foi muito libertadora para mim, a gente entende que quando a gente fica com raiva, a gente acha que alguma regra está sendo quebrada, mas às vezes essa regra está só na nossa cabeça, né? Onde que está escrito que aquela vaga de estacionamento era minha, de fato? Né? Realmente não está com o meu nome, é de bom tom e das normas sociais que quem está na frente seja o dono da vaga, mas né, isso não tem nada escrito. Então, a terapia vai um pouco por essa linha também, rever esses seus parâmetros de certo e errado?
Sem dúvida, Daniel, e ela trabalha também muito com o que a gente chama de distorções cognitivas, né? Que é aquilo, a pessoa às vezes ela está olhando a situação somente por um prisma e ela tem dificuldade de avaliar a coisa de uma forma mais ampla. Então, assim, se a pessoa está sendo fechada, não, isso é pessoal, isso é comigo. E, poxa, de repente, como eu falei, a pessoa está levando alguém para o hospital, a pessoa nem sabe quem você é. Então, existe, digamos assim, dentro dessa rigidez, inclusive, existe o que a gente chama de pensamento automático, que é como se fosse uma resposta pronta já para determinadas situações, como se a pessoa já se antecipasse, ela já soubesse que é com ela, que estão querendo ameaçá-la, então que estão querendo ignorá-la, porque tem muito, quando a gente analisa profundamente, é muito comum ter um certo complexo de inferioridade aí. Então, é muito comum aquela sensação de a pessoa precisar se impor, de ela ter essa necessidade de mostrar que ela não é fraca, de mostrar que ela está ali, que ela está presente, que ela precisa ser respeitada, entende? Então, esses aspectos psicológicos, né, mais profundos, muitas vezes aparecem no âmbito da terapia, quando a gente analisa essas questões. Então, trabalhar tudo isso, reforçar a autoestima da pessoa, faz, sem dúvida, muita diferença também. Agora, Rafael, eu me chamou a atenção aqui que você disse que normalmente quem liga para marcar consulta com você é marido, mulher, né? Eu imagino para alguém que está convivendo com isso, né? Que tipo de orientação a gente pode dar mesmo para essas pessoas? Porque no momento da explosão, no momento da raiva, o que você faz? Você confronta? Você tenta acalmar? Como que você lida com uma pessoa assim? Essa pergunta também é muito importante, Ellen, e muito comum de a gente ter que orientar os familiares, inclusive no nosso grupo aqui no Instituto de Psiquiatria, a gente procura fazer um atendimento voltado apenas para os familiares, até em separado, para poder ajudá-los nessa situação, porque realmente a primeira coisa que se pensa em fazer, a coisa mais natural, mais instintiva, seria dizer calma, seria pedir para parar, mas é importante lembrar que nesse momento a pessoa não está enxergando nada na frente dela, ela está totalmente transtornada e já foi, entendeu? Ela já perdeu o freio, aquilo já descarrilhou, então realmente, é claro, se preocupar ali com quem estiver perto, tirar objetos mais perigosos do local e pessoas que possam se machucar, mas não adianta enfrentar essa pessoa, não adianta querer explicar nesse momento, nesse momento realmente o mais importante é você tentar evitar danos maiores. Agora, como o próprio nome já diz, né? Ele tem um caráter intermitente, ele não é crônico. A gente percebe essas pessoas de forma muito normal e muito até funcionais, de forma geral, no dia a dia. Então, são pessoas que muitas vezes conseguem manter o seu trabalho, conseguem manter a maioria das suas relações pessoais. Então, quando ela vem na consulta, por exemplo, ela está bem, ela não vai ter grandes alterações no exame psíquico. Por isso que é importante reconhecer esses padrões. E aí, realmente, é nessa janela, que, sem dúvida, é a maior parte do tempo, o que o familiar vai ter a oportunidade, de uma forma sutil, colocar, né? E geralmente a pessoa fora das crises ela reconhece esse problema, tanto que ela se arrepende. Então, colocar que pode ter tratamento, que vale a pena, que pode ser importante olhar para isso com uma forma mais cuidadosa e principalmente apontando para as consequências, né? Para os prejuízos. Agora, voltando para o caso que nos deu o gancho aqui para esse programa, né, Rafael? Lógico que a gente não avaliou a pessoa, a gente não sabe nada sobre a vida dele, mas minha pergunta acho que tem duas coisas que me chamou a atenção naquele caso. Assim, uma coisa de dar a impressão de um descontrole muito grande, o sujeito sabendo que está sendo filmado na frente de colegas, sair batendo com violência de uma pessoa. Puxa, assim, difícil imaginar que isso vou colocar em muitas aspas aqui, só
misoginia, né? Não é só a raiva de mulher que explica o sujeito fazer isso sabendo que está sendo filmado na frente dos colegas com tamanha violência. Me parece uma coisa anormal. Só que, por outro lado, o que precisaria ser visto é a primeira vez que isso acontece, ou isso só acontece com mulher, ou só acontece quando ele é provocado, porque se é um transtorno explosivo intermitente mesmo, pode acontecer quando um segurança no shopping pisa no pé dele, né? E eu já tive pacientes que foi enfrentar um sujeito que estava com uma faca. Ele estava desarmado e o sujeito com uma faca, e o cara foi para cima do sujeito com a faca, porque estava assim, o outro tentando tirar outro homem grande de dentro do carro pela janela, assim. Então, esse padrão também precisa ser comprovado, né? O sujeito só estourar com mulher também, aí fica estranho, né? Então, acho que tem dois componentes aí que estão na minha pergunta. Se realmente isso não parece algo exagerado, anormal, que poderia apontar para esse transtorno, mas, por outro lado, se é só com mulher, se é só nesse contexto, também não apontaria para o transtorno. Muito bem apontado, Daniel. Isso faz todo sentido, porque é algo que caracteriza realmente o prejuízo para a própria pessoa, ou seja, ela está se expondo em risco, ela está se colocando numa situação que, se ela tivesse condição de pensar mais, ela talvez não fizesse, mas não estou falando diretamente no caso concreto, estou falando do fato de fazer uma coisa e estar sendo filmado, ou fazer alguma coisa contra alguém maior, né, onde claramente ela vai levar desvantagem numa luta corporal, ou alguém armado. E isso realmente é um elemento que no âmbito forense a gente precisa considerar. Mas realmente, como eu aprendi com um grande professor chamado Daniel Barros, no âmbito forense a gente não a gente só se manifesta, a gente só consegue analisar um caso a partir de um diagnóstico. Então, se você não tem um padrão de comportamento, se você não tem um grande um diagnóstico que dê para ser validado e ser comprovado, o nosso trabalho acaba aí. Aí não interessa se ele bateu em homem, ou se bateu em mulher, ou se bateu na frente das câmeras, ou seja que lá de que forma foi. Mas a gente não pode se manifestar a respeito disso. Então, não é mais interesse da psiquiatria, e aí a pessoa vai ter que pagar pelo que ela fez só no âmbito jurídico, e não adianta alegar qualquer outra coisa, qualquer outra desculpa, que pelo menos no âmbito da psiquiatria a gente não vai poder se manifestar sobre nenhuma implicação concreta em relação a isso. Inclusive, quando você estava citando aí alguns casos no começo do programa, eu lembrei, não sei se vocês vão lembrar, acho que foi ano passado, até já faz um tempinho, mas que teve um jogador de futebol que chutou a cabeça de um juiz em pleno jogo. Vocês lembram? Então isso ficou muito, chamou muito a atenção, isso chocou, porque assim, foi no calor do jogo, foi uma coisa assim absurda, mas sim, a pessoa sabia, o jogo era um jogo lá de quarta divisão, mas estava sendo filmado, todo mundo vendo, então isso levanta pelo menos uma dúvida de que, poxa, né, a pessoa se arriscou demais fazer isso, né? Ela sabia, será que ela não pensou nas consequências, né? Então é algo realmente muito sério. É importante a gente fazer essa pontuação, né? A cabeça quente, o calor da hora, não tem a ver com esse transtorno só, né? Então, porque as pessoas podem fazer coisas de cabeça quente no calor da hora e elas vão ser responsáveis pelo que fizeram, mesmo nesse contexto, né? O que a gente está falando aqui no transtorno não é só a cabeça quente no calor da hora, mas esse padrão recorrente de explosões desproporcionais que trazem prejuízo para si, para todo mundo, né? Então aí sim a gente caracteriza um prejuízo de autocontrole médico e que vai ter consequências legais, porque não é porque a gente é bonzinho, né? Não é porque a sociedade tem dó da pessoa doente, é porque não adianta. O doente você tem que tratar com a doença, ele não vai aprender ficando na cadeia, ele não vai se curar ficando na cadeia, né? Acho que isso para deixar claro. Os dois riscos que a gente corre aqui, né, Ellen, é assim de desculpar quem é, na verdade, criminoso e não deveria ser desculpado, e a gente culpabilizar quem é doente, que não deveria ser culpabilizado. E é por isso que a gente trouxe essa discussão aqui hoje no Humanamente para os nossos ouvintes, para te ajudar
a entender melhor, a conseguir também traduzir o que está acontecendo. E se você quiser compartilhar este programa, ouvir mais uma vez para tirar suas dúvidas, pode acompanhar em qualquer tocador de podcast ou no canal da Band News FM no YouTube, youtube.com/Rádio Band News FM. Humanamente Hoje falou aqui sobre o transtorno explosivo intermitente e quem nos ajudou aqui nessa conversa foi o psiquiatra forense, especialista em transtornos do impulso, Rafael Freire. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço, foi um prazer, estou sempre à disposição. Daniel, obrigada mais uma vez. Obrigado Rafael pela aula, obrigado Ellen pela oportunidade. Semana que vem tem mais. Até semana que vem aqui na Band News FM.